Todo escritor, esteja ele começando ou bem estabelecido, precisa se inspirar e precisa de modelos, exemplos de bons escritores para continuar se sentindo motivado. E, por mais que nós, autores, também tenhamos a paixão de ler muito, a gente precisa ler também com o olhar de quem busca inspiração, busca coisas incríveis na escrita para inspirar os nossos próprios trabalhos. E eu, quando eu estava começando a escrever o meu primeiro livro, Sopro, disponível na Amazon para download, eu precisava muito dessa inspiração e dessa motivação dos meus autores favoritos. E nem sempre você tem a possibilidade de, do nada, quando você quiser se inspirar num momento de bloqueio criativo, de ir lá no livro que você gosta e procurar aquela citação que você realmente amou. Aquela construção perfeita, aquelas palavras bem escolhidas. Então, mais ou menos nessa época em que eu comecei a escrever o Sopro, eu decidi a colecionar citações. Nessa época, que eu ainda morava com meu pai, eu tinha aqueles quadros de cortiça pendurados na parede, que naquela época, né, adolescentes daquela época, antes dos Instagrams e outros aplicativos de fotos, você prendia fotos e outras coisas, eu prendia as frases que mais me inspiravam ou que eu mais gostava dos livros que eu lia. São essas daqui, por sinal, que eu tirei do quadro de cortiça e guardei esse tempo todo. E eu estava arrumando a minha casa e encontrei todas essas frases. Hoje em dia, eu geralmente faço isso num bloco de notas. Toda vez que eu estou lendo e encontro uma frase legal, eu vou lá e digito essas citações nesse bloco de notas que eu tenho e eu sempre vou lá e consulto quando eu preciso de alguma coisa para me inspirar. O engraçado dessas frases, sinceramente, é que eu achava que havia mais frases e havia mais frases de autores que eu realmente gostava. Quando eu fui revisitar as frases, eu, sinceramente, achei tão pretensioso da minha parte, porque as frases que eu mais escolhi e mais guardei eram de autores que não necessariamente eram os meus favoritos, mas que eu imaginava que deveriam ser autores para aquelas pessoas que querem se tornar autores favoritos. Ou seja, eu ficava pensando que talvez esses são os autores que inspiram autores de sucesso. Tudo que a gente considera bom em literatura faz parte de uma análise comparativa, de um cânone, né, de autores que historicamente foram reconhecidos como bons. Então, a gente chegar e falar que determinado gênero ou determinado autor é ruim ou bom faz parte dessa análise comparativa em relação a esse cânone literário que foi estabelecido e corroborado por várias pessoas, personalidades e estudiosos do mundo literário. Então, não é o gênero, não é o público-alvo ou o autor que fazem de uma obra boa ou ruim. Engraçado que minha letra mudou um pouco, vai. E aí tem algumas letras aqui que eu nem tô conseguindo reconhecer. Tem várias frases do Oscar Wilde. Eu lembro que eu li O Retrato de Dorian Gray nesse período, justamente porque eu li em algum lugar que o Oscar Wilde era um autor gay que foi preso por causa disso. E eu fiquei fascinado por isso, eu ainda não, estava começando a descobrir minha orientação, então eu li imediatamente e foi um livro que me marcou com várias frases. Outra coisa engraçada é que essas frases do Oscar Wilde e muitas das frases que colecionei falam sobre essa luta eterna e sem sucesso entre a virtude e a danação, o pecado, a vida de exageros. Então, eu acabo percebendo que muitos dos meus questionamentos e do meu fascínio sobre esse assunto, sobre equilíbrio e exageros, foi uma coisa que sempre me marcou. A primeira delas é do Oscar Wilde, no Retrato de Dorian Gray, que é: cada um de nós leva dentro de si mesmo o céu e o inferno. Tá vendo? Aquele antagonismo entre o bem e o mal, o equilíbrio e o exagero.
Essa, sim, é uma das frases que eu gosto bastante, um dos meus livros favoritos, que é As Horas, do Michael Cunningham, diz isso. Rainhas que se importam mais com resolver enigmas em seus aposentos do que com o bem-estar de seu povo, tende a aceitar o que recebem. O engraçado é que eu também, dentro das citações, eu guardava frases de personagens de quadrinhos que eu amo bastante. Então, uma das frases que tem aqui é da Jean Grey, a famosa Fênix, garota Marvel de X-Men, que é o seguinte: cedo ou tarde, todo Golias encontra seu Sansão. Obrigado, Jean Grey. Beijo, Jean Grey. Não tenho lar, portanto, estou em toda parte. Jonathan Michael Barry, Os Passos dos Senhores. Eu nem lembro que li esse livro. A fortuna ajuda aqueles que ousam, que é do Virgílio na Eneida. Frases da Anne Frank, tem aquelas frases de desconhecidos que você acaba achando em lugares e acaba guardando. Tem frases de autores brasileiros que eu li na época do vestibular, como José de Alencar, Machado de Assis. Tem uma frase do Dom Casmurro que eu gosto bastante e que é bem permeada por aquele sarcasmo machadiano. As violetas, para terem um cheiro superior, um mistério de estrume de porco. Ou seja, coisas bonitas também precisam de merda para florescer. Tem do Neil Gaiman, em Deuses Americanos, que também é um dos meus livros favoritos, que a frase é: as ideias são mais difíceis de matar do que as pessoas, mas também podem ser mortas no fim. Uma frase do João Baldo Ribeiro, do livro Viva o Povo Brasileiro, que é um livro incrível, por sinal. Eu tive que ler para o vestibular, mas eu agradeço bastante o fato de ele ter sido selecionado para o vestibular da época, porque eu adorei o livro. É basicamente uma odisseia brasileira. E ele fala: o herói pode ser qualquer um, a depender de onde esteja, do que faça e de como o que faz é interpretado pelos outros. O que eu queria trazer aqui, na verdade, com isso, é que é importante que nós, como escritores iniciantes ou mesmo escritores estabelecidos, tenhamos essa preocupação de guardar esses pequenos tesouros que são citações e frases marcantes dos nossos colegas autores. A gente não pode ter medo de ser inspirado por outros autores, outros escritores, e de realmente usar isso como motivação para escrever as nossas próprias obras, as nossas próprias frases marcantes. Então, se você não tem o costume de fazer isso, você não precisa recorrer a esse método de guardar papéis parecendo nota fiscal, mas eu recomendo que você crie um bloco de notas para começar a guardar essas frases. Importante lembrar, né, de colocar sempre o nome do autor e do livro para você lembrar de repente, voltar para o livro e, quem sabe, relê-lo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem receber mais conteúdo sobre a vida de autor e como se tornar um autor, siga a playlist independentemente aqui no canal. Obrigado e até a próxima.